Seja bem-vindo ao nosso primeiro vídeo da série dos livros do Novo Testamento. E hoje, nesse vídeo, você já parou para pensar por que o Novo Testamento começa justamente com o Evangelho de Mateus? Hoje a gente vai descomplicar esse livro que apresenta Jesus como um rei, cumpre as promessas do Antigo Testamento e que abre caminho para o reino de Deus. Então, fique aqui, deixe o seu like, ative o sininho de notificações. Qualquer coisa, participe conosco aqui nos comentários. Pois bem, o livro de Mateus, o autor do livro de Mateus, ele também é chamado de Levi. Ele era um cobrador de impostos, ou seja, ele era um publicano que se tornou discípulo de Jesus. Mateus ele tinha um profundo conhecimento das escrituras judaicas, e o seu objetivo era mostrar que Jesus é o Messias prometido do Antigo Testamento. Para quem foi escrito o Evangelho de Mateus? Provavelmente o Evangelho de Mateus ele foi escrito entre o ano 50 e o ano 70 depois de Cristo. Ele é destinado principalmente aos judeus convertidos ao cristianismo, né? E o evangelho mais voltado para o público judeu, porque ele é cheio de referências do Antigo Testamento. Ele tem mais de 60 citações diretas, ou seja, trazendo os livros do Antigo Testamento e mostrando o cumprimento neles em Jesus. Então, Mateus ele tinha um propósito de apresentar Jesus como um rei, ou seja, porque os judeus eles esperavam o quê? Eles esperavam o rei, o Messias prometido, o Messias que havia sido descrito no livro do profeta Isaías, no livro do profeta Jeremias, enfim. E Mateus, ele pega todas essas referências e ele começa colocar em seu livro, mostrar para o povo judeu que o Messias que eles esperavam era o Jesus que o cumprimento dessas profecias. E Mateus ele quer provar, justamente com base nas escrituras, que Jesus é o cumprimento das profecias messiânicas. E a estrutura do livro de Mateus, o Evangelho de Mateus ele tem 28 capítulos e que pode ser dividido em 5 grandes blocos, tanto de ensino, refletindo a estrutura dos 5 livros de Moisés, que no caso a Torá, que é o proposital para o público judeu. No bloco de número 1 do livro de Mateus, nós temos o nascimento e a preparação de Jesus para o ministério, que vai do capítulo 1 até o capítulo 4. Nós temos o segundo ponto, que é o Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7. Nós temos os ministérios de Jesus, o ministério de milagre e de ensino de Jesus, que vai do capítulo 8 até o capítulo 12 de Mateus. As parábolas do reino, e os confrontos com os líderes religiosos, que vai do capítulo 13 até o capítulo 20. E a semana da paixão e morte, que vai da sua morte até a ressurreição, que vai do capítulo 21 até o capítulo 28. Os temas principais do livro de Mateus seria Jesus, o rei prometido, e o reino de Deus chegou. E Jesus em Mateus ele é apresentado como Messias, o Cristo, o reino dos céus, que é usado 32 vezes somente no livro de Mateus. Mateus também me mostra o cumprimento das profecias do Antigo Testamento em Jesus, o discipulado e o chamado para viver para o reino, os conflitos com a religiosidade e o legalismo da época, e a autoridade de Jesus como rei, mestre e salvador. E os versículos chaves aqui do Evangelho de Mateus, por exemplo, Mateus capítulo 1, versículo 21, que ele vai dizer que ele dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, que significa o Deus que salva. Mateus 5,17, não pense que eu vim abolir a lei ou os profetas, eu não vim abolir, mas cumprir.
Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Mateus capítulo 28, versículo 19 e versículo 20. Portanto, vão e façam discípulos a todas as nações, e eu estarei com vocês até o final dos tempos. Então, esses são os versículos chaves do livro de Mateus. E como que nós devemos aplicar isso nos dias atuais? Como que nós devemos encarar o livro de Mateus? Porque Mateus nos convida a enxergar Jesus não apenas como um Salvador, mas como um Rei. Isso significa que nós devemos viver sob um novo governo, o reino de Deus, onde os valores como humildade, justiça, perdão e serviço são a sua base. Porque Jesus, ele cumpre suas promessas em Deus. Então podemos confiar na sua palavra. O reino começa agora em nossas atitudes, decisões e relacionamentos. O chamado para fazer discípulos é para todo cristão e não apenas para os líderes religiosos. E devemos viver com os olhos no Rei e no seu reino, mesmo em um mundo com os valores totalmente contrários e hostis à palavra de Deus. E o Evangelho de Mateus, ele abre as portas para o novo tempo. E se você quiser viver esse reino na prática, na sua vida, no dia após dia, continue com a gente nessa jornada pelos 66 livros da Bíblia. E no próximo episódio, no próximo vídeo, nós iremos estudar o Evangelho de Marcos, que apresenta Jesus como servo, direto ao ponto, com ação e urgência. Se esse vídeo aqui te ajudou, deixa aqui seu like, comenta aqui embaixo sobre o que mais te marcou no livro de Mateus e compartilha com alguém que precisa conhecer mais sobre o Rei dos Reis. Até o próximo capítulo da nossa jornada pela Bíblia Descomplicada.